Sou a professora Fernanda e hoje vim aqui para falar com vocês sobre as estações do ano, uma aula de ciências especialmente para os alunos do 8º ano. Desde pequenininho a gente já aprende que nós temos 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. E com certeza, quando fala em cada uma delas, você já imagina um cenário. Verão, muito calor; inverno, frio; outono, a estação que as folhas caem; e a primavera, bem colorida, com muitas flores. Mas vocês sabiam que nem todos os locais do planeta vão apresentar essas características em cada estação do ano? E aí é onde você muitas vezes pode até falar: mas onde eu moro não é assim, não tenho essas 4 estações bem definidas. Mas por que será que acontece dessa forma? As estações do ano são subdivisões baseadas em padrões climáticos, representando os períodos do ano. Como eu já falei, nós temos 4 estações do ano. Nós iremos seguir a sequência de acordo com a época de cada uma. Por exemplo, aqui no Brasil, a primeira estação do ano vai ser o outono. Depois vem o inverno, primavera e, por último, o verão. As estações do ano possuem características bem definidas e específicas, diferenciando-se nos hemisférios sul e norte, de acordo com a inclinação do eixo da Terra e com os movimentos de rotação e translação. Olha aí a resposta para a minha pergunta, porque vai depender do local do planeta onde você está. Por isso que às vezes você pode achar que no local onde você mora não tem as 4 estações do ano, porque não ficam as características tão visíveis como em outros pontos do planeta. E o que vai definir isso aí vai ser o movimento de translação que a Terra realiza. Vocês já devem saber que a Terra realiza 2 movimentos: o de rotação, que é onde ela gira em torno do próprio eixo, e o de translação, que é o movimento que ela faz em torno do Sol. E aí vai acontecer 2 fenômenos, que vai ser o solstício, que é o fenômeno astronômico que compreende o início do verão, e do inverno nos hemisférios. Nós aqui no Brasil estamos no hemisfério sul. Então, quando aqui no hemisfério sul é o solstício de verão, lá no hemisfério norte vai ser o solstício de inverno. Então, sempre que aqui nós estivermos no verão, no hemisfério norte será inverno e vice-versa. Já quando se fala em equinócio, quer dizer que está iniciando a primavera em um dos hemisférios e o outono no outro hemisfério. E nesse período, os 2 hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, que não é assim quando acontecem os solstícios, que um hemisfério será mais iluminado do que o outro. Aqui, olhando na imagem, nós podemos observar o Sol e a Terra realizando o movimento de translação. E a gente até tem a impressão que ele se aproxima, né? Que o planeta se aproxima um pouquinho mais do Sol. Mas, na verdade, nós estamos bem longe dele, mesmo que em algum momento pareça que a gente se aproximou, mesmo assim continua bem longe. Mas a Terra, ela tem um eixo inclinado, né? Quer dizer que ela fica um pouquinho inclinada. E aí, conforme ela vai realizando o movimento, vai mudando a quantidade de luz que cada região do planeta recebe. E é aí que serão definidas as estações do ano. Aqui no Brasil, alguns estados conseguem observar mais essas características de cada estação. No caso, serão os estados que estão na região sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, consegue estar observando melhor essas mudanças, pela localização geográfica desses estados. Aqui no Nordeste, nós ficamos aí observando 2 estações bem definidas, que é uma época do ano bem quente. Há quem diga que no Nordeste só tem verão, mas não é verdade. E outra, onde a temperatura cai um pouco. Mas a gente aqui, por exemplo, não observa a presença de neve, como acontece no sul do país. Inclusive, esse ano registrou, né, neve lá no Rio Grande do Sul, naquelas regiões mais próximas ao Polo Sul. As 4 estações do ano, como eu já disse, né, em ordem de início,
vai ser o outono, que começa em março, mas ela também, a data muda, pode ser 20 de março, 21 de março. Esse ano, 2021, iniciou-se em dia 20 de março, às 6 horas e 38 minutos. O inverno começou dia 21 de junho, às meia-noite e 32 minutos. A primavera vai iniciar dia 22 de setembro, às 16 horas e 21 minutos. E nós fechamos o ano aí com o início do verão, que vai iniciar dia 21 de dezembro. O outono caracteriza-se pela gradual queda das temperaturas, exceto nas regiões próximas à linha do Equador, que é o que acontece com a gente que mora aqui no Nordeste, onde a gente, comparado a outros locais do planeta, estamos bem próximos à linha do Equador. Uma das principais características dessa estação é a queda das folhas das árvores, que apresentam tons amarelados. Essa estação representa mudança, período de transição entre duas estações com características muito distintas, que é o caso que vai transitar ali entre o verão e entre o inverno. Já o inverno caracteriza-se por temperaturas baixas e em algumas localidades pode ocorrer gelo, como aconteceu esse ano no Brasil, lá na região sul. Ao longo dessa estação é comum ocorrer a migração de diversas espécies de animais para locais com temperaturas mais altas. Os dias no inverno são mais curtos. Enquanto isso, o verão terão dias mais longos. Por isso que às vezes você que estuda à tarde, por exemplo, às vezes percebe que em determinada época do ano, ao sair da escola, já está escuro. Em outra época, não. É por conta da estação do ano. Logo depois virá a primavera, caracteriza-se por apresentar temperaturas mais amenas e agradáveis. Nessa estação do ano, aumenta-se gradualmente o índices pluviométricos. Começa aqui na nossa região o período chuvoso. Os dias passam a alongar-se, ao passo que as noites tornam-se mais curtas. A principal característica dessa estação é o reflorescimento da flora terrestre. É quando a gente surge aí as flores, a gente observa o surgimento das flores. No hemisfério sul é conhecido como primavera austral. Já o verão caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas e alto índice de chuva. Aqui na nossa região é bem nessa época que a gente registra os maiores índices de chuva. Agora, a gente, continuando aí sobre os movimentos que a Terra realiza, a gente vai passar a entender um pouquinho como é que ocorrem as fases da Lua. A Lua, quando a gente observa, se você é um observador aí desse satélite natural, você vai ver que ela também vai se modificando ao longo do mês, e isso é graças aos movimentos que a Terra e ela realizam. As fases da Lua são nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase da Lua dura em torno de 7 a 8 dias. E ela também realiza seus próprios movimentos, que é o de rotação, também em torno do seu próprio eixo, o de revolução ao redor da Terra e o de translação ao redor do Sol, juntamente com a Terra. Desta forma, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Importante notar que as fases da Lua são vistas de maneiras diferentes no hemisfério sul e norte. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre cada fase da Lua. Na Lua nova, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, e por isso não a vemos nesse momento. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Na Lua crescente, ou quarto crescente, porque nós vemos um quarto de sua totalidade, seu formato é de um semicírculo, e nesta fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Na Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua, e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Na Lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e, assim, novamente conseguimos observar um quarto de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente.
Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. E aí, como é que ocorre o eclipse solar? O eclipse solar corresponde a um fenômeno astronômico em que a luz do Sol é encoberta pela Lua. Sua ocorrência depende da combinação de muitos fatores. Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol. Aqui na imagem nós vemos o Sol e exatamente a Lua se posicionando entre a Terra e o Sol, caracterizando um eclipse solar. Quando acontece da Lua ficar encoberta, que ela faz esse movimento, vai se caracterizar um eclipse lunar, que ela vai ficar encoberta pela sombra da Terra. E aqui nós temos imagens de um eclipse solar total, anelar e parcial. No solar total é quando toda a face do Sol é encoberta pela Lua. Já parcial é só um pedacinho do Sol ali fica encoberto pela Lua. E anelar é quando o tamanho da Lua não é suficiente para cobrir todo o Sol, então forma-se um anel em volta da Lua. Ficamos por aqui com mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir essa aula, compartilhar com seus amigos e fiquem ligadinhos para as próximas aulas do canal Rede de Saberes.